De onde veio o primeiro desejo maligno de Satanás? Deus formou Satanás inicialmente como um anjo e criou todos os anjos por meio do ministério de seu Filho, o Senhor Jesus. Não há criatura que ele não tenha criado. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas e vieram à existência por meio dele, e sem ele nem mesmo uma coisa foi feita que é comum a ser. No entanto, Deus não pode estar diretamente envolvido na criação do mal, pois ele é santo. Portanto, é evidente, tanto pela razão quanto pela Bíblia, que todos os anjos foram criados em um estado santo e que cada anjo é uma criação direta de Deus. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele não apenas incorreu na ira de Deus para si mesmo, mas também persuadiu alguns dos anjos a se voltarem contra Deus com ele. Algumas estimativas colocam o número de anjos que seguiram a liderança de Satanás em 1/3. Neste ponto, Satanás e seus anjos são genuinamente maus e hostis contra Deus, seu plano e os humanos que ele criou. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19, e Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17, são dois capítulos significativos que geralmente são relacionados com o estado original e a queda de Satanás. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, portador da luz, filho da aurora. Você foi cortado até o chão, você que enfraqueceu as nações, rei da Babilônia. Mas você disse em seu coração: subirei ao céu, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, sentarei no monte da Assembleia nas partes remotas do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, me farei semelhante ao Altíssimo. Mas de fato, você será levado para o Sheol, para os recessos remotos do poço, a região dos mortos. Aqueles que o veem olharão para você, eles o considerarão dizendo: é este o homem que fez a terra tremer, que sacudiu reinos, que fez do mundo um deserto e derrubou suas cidades, que não permitiu que seus prisioneiros voltassem para casa? Privilégios e perversão. Antes de sua queda, Satanás parece ter desfrutado dos mais altos níveis de poder e prestígio que já foram concedidos a uma criatura. Número 1. Natureza. Satanás pertence à classe dos seres angelicais querubins, e estes são provavelmente da maior classe e ordem mais alta. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Você era o querubim ungido que cobre e protege, e eu o coloquei lá. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andou no meio das pedras de fogo, joias cintilantes. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Filho do homem, entoie um cântico fúnebre para o rei de Tiro, e diga a ele: assim diz o Senhor Deus, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. As expressões, você tinha o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, apontam para o fato de que ele era superior a todos os outros seres vivos em inteligência e atração física. A linguagem figurativa deste versículo fala de sua perfeição requintada. Número 2, posição. Ele não era apenas um líder ungido, mas também foi chamado 2 vezes de querubim guardião cobridor. Isso pode se referir ao seu papel como guardião, uma guarda de honra e proclamador da majestade e santidade de Deus. Número 3, habitação. Ele parece ter estado na presença de Deus, pois andava no meio das pedras de fogo. Ezequiel, capítulos 28, versículos 13 a 16. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era sua cobertura: o rubi, a topázio e o diamante, a berilo, a ônix e o jaspe, o lápis lazuli, o turquesa e a esmeralda. E o ouro, a obra de seus engastes e suas soquetes, estava em você. Eles foram preparados no dia em que você foi criado. Você era o querubim ungido que cobre e protege, e eu o coloquei lá. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andou no meio das pedras de fogo, joias cintilantes. Você era irrepreensível em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade e o mal foram encontrados em você. Pela abundância de seu comércio, você foi internamente preenchido com a ilegalidade e a violência, e você pecou. Portanto, eu o lancei fora como uma coisa profana e impura do monte de Deus. E eu o destruí, ó querubim cobridor,
do meio das pedras de fogo. Número 4. Perfeição. Essa frase encapsula suas qualidades pessoais e morais. Ele tinha o selo da perfeição e era perfeito em beleza. Ele era perfeito ou irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até seu primeiro pecado. O anjo estava cheio de sabedoria e bonito. Como tudo o mais que Deus criou, este anjo era impecável desde o início. Não só isso, mas ele parecia particularmente atraente. Querubins e serafins parecem ser seres celestiais supremos. Todos esses lados apontam para esta pessoa, tendo a mais alta posição de qualquer ser criado no universo. O anjo estava na montanha santa de Deus. A declaração aqui refere-se à glória visível de Deus como onde ele habita. Este anjo estava muito próximo do Senhor. O anjo também andava no meio das pedras de fogo. Início da perversão. Sem explicar como isso ocorreu, Deus diz que a iniquidade foi encontrada em ti. A melhor pista do que: eu me sentarei no monte da Assembleia, de acordo com Isaías, capítulo 2, versículo 2, e Salmo, capítulo 48, versículo 2. O monte da Assembleia é um centro da administração do reino de Deus e parece associado com o governo terrestre do Messias a partir de Jerusalém. Satanás também procuraria, então, governar sobre assuntos. Isaías, capítulo 2, versículo 2. Agora acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será firmemente estabelecido como o mais alto dos montes e será exaltado acima das colinas, e todas as nações fluirão para ele. Número 4. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Lúcifer possuía uma magnífica glória dentro dele, que era um reflexo de seu Criador. Agora, porém, ele ansiava por uma glória maior do que, ou igual à de Deus. Número 5. Eu me farei semelhante ao Altíssimo. Este é o ápice de todos os atos anteriores de autoafirmação e rebelião contra Deus. Porque de todos os títulos que Deus tem, Lúcifer escolheria esse para si mesmo? Duas coisas são importantes de se observar. Primeiro, Satanás não queria ser diferente de Deus. Ele admirava o poder e a autoridade de Deus e desejava para si mesmo. Ele preferiria usurpar a autoridade de Deus em vez de se submeter a ela, porque ninguém pode ser como Deus e ainda permitir que Deus seja Deus, pois não há ninguém como ele. Deus não compartilhará sua glória ou posição com mais ninguém. Segundo, ele desejaria ser semelhante a Deus, principalmente em termos de autoridade e controle. Ele pretendia substituir Deus, mas acabou sendo um falsificador, não um substituto. Com a rebelião, veio uma mudança na personalidade. Toda a santidade que ele havia derivado de seu Criador foi perdida, e a corrupção tomou seu lugar. Mesmo na reflexão, ele não poderia mais ser como Deus. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Minha glória não darei a outro, nem o meu louvor a ídolos esculpidos. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo que escolhi, para que vocês possam conhecer e crer em mim, e entender que eu sou Ele. Antes de mim não havia Deus formado, e não haverá nenhum depois de mim. Isaías, capítulo 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, embora você não me conheça, para que as pessoas saibam do nascer ao pôr do sol, que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías, capítulo 45, versículos 21 a 33. Declarem e apresentem sua defesa dos ídolos. De fato, deixem-nos consultar juntos. Quem anunciou isso? O surgimento de Ciro e sua conquista, muito antes de acontecer. Quem o declarou há muito tempo? Não fui eu, o Senhor. E não há outro Deus além de mim, um Deus consistentemente e intransigentemente justo e um Salvador. Não há ninguém além de mim. Por várias razões, o pecado de Satanás é particularmente hediondo. Número 1. Não havia exemplo anterior. Marcou o início de uma revolta contra o Deus Santíssimo. Número 2. Quando ele foi criado, ele era adorável e perfeito. Não faltava em nada. Número 3. O mais alto nível de sabedoria que possuía lançou mais luz e visão sobre a glória e bondade de Deus,
contra quem ele havia pecado. Número 4, porque ele ocupava uma posição elevada, Deus lhe deu o prazer de realizar um serviço importante. Número 5, porque ele era perfeito e santo, foi-lhe concedido o prazer de ter uma comunhão íntima com Deus. Lúcifer, a estrela da manhã, filho da aurora, que brilhava com a luz santa de Deus, tornou-se Satanás, o opositor de tudo o que Deus é. Satanás reteve parte de sua dignidade, apesar de ser lançado de sua posição exaltada. O trecho implica que sua influência e poder ainda eram sentidos. Mesmo Miguel, o arcanjo, não ousou pronunciar contra ele um julgamento difamatório. O julgamento de Deus teve que vir em sua retidão moral contra um pecado tão grande. Ele será empurrado para baixo até o Sheol, para os recessos do poço, e assim será com todos que o seguirem. Isaías, capítulo 14, versículo 15. Mas de fato, você será levado para o Sheol, para os recessos remotos do poço, a região dos mortos. Isaías, capítulo 24, versículos 21 e 22. Então, o que acontecerá naquele dia? Que o Senhor visitará e punirá o exército dos anjos caídos do céu, nas alturas, e os reis da terra na terra. Eles serão reunidos juntos como prisioneiros, são reunidos em uma masmorra. Eles serão trancados na prisão, e depois de muitos dias, eles serão visitados e punidos. O tempo da queda de Satanás. Não há revelação clara quanto ao momento da queda de Satanás, mas há limites de tempo que podemos deduzir com base em evidências bíblicas. Se assumirmos que os anjos foram parte da criação de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, então sua queda segue esse ponto. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Deus viu tudo o que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. No entanto, é possível que os anjos existissem antes de os céus e a terra serem criados. Os anjos estavam presentes quando Deus lançou os fundamentos da terra e estabeleceu suas medidas, porque as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus, anjos, gritavam de alegria naquele momento. Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus, anjos, gritavam de alegria. Todos os anjos se alegraram com Deus nisso. Então, algum tempo após a criação original dos céus e da terra, tudo o que era muito bom, Satanás e seus anjos caíram. Satanás certamente caiu antes de Gênesis, capítulo 3, onde a tentação de Adão e Eva foi registrada. Ele caiu antes do homem, mas se caiu antes ou depois da criação do homem é desconhecido. A queda de Satanás com os anjos. A Bíblia deixa claro que Satanás tem anjos, e eles obedecem seus comandos e lutam por suas causas. Mateus, capítulo 12, versículos 24 a 26. Mas os fariseus ouviram e disseram: este homem expulsa demônios somente com a ajuda de Belzebu, Satanás, o príncipe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: qualquer reino dividido contra si mesmo está sendo devastado. Nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma continuará de pé. Se Satanás expulsa Satanás, ou seja, seus demônios, ele se dividiu e se desuniu. Como então seu reino permanecerá? Mateus capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá àqueles à sua esquerda: deixem-me, malditos, no fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos demônios. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve guerra no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos travaram guerra com o dragão. O dragão e seus anjos lutaram. Em sua revolta inicial contra Deus, Satanás solicitou seu apoio. A frase, a injustiça de seu comércio, pode se referir a Satanás vendendo sua causa rebelde a outros anjos. Isso se encaixa com seu plano de governar sobre anjos em Isaías, capítulo 14, versículo 13. Depois que Satanás seduziu esses anjos, não havia volta para eles. Eles estavam condenados a uma vida de decadência moral. É possível que até 1/3 de todos os anjos existentes tenham acompanhado Satanás em sua rebelião. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E sua cauda arrastou a 3ª parte das estrelas do céu e as lançou na terra. E o dragão se postou diante da mulher que estava para dar à luz.
para que quando ela desse à luz, ele pudesse devorar seu filho. As pessoas naturalmente se perguntam por que um Deus bom e poderoso permitiria que Satanás e seus anjos caíssem. Isso trouxe o pecado para o universo, afetando anjos e toda a humanidade. Devemos lembrar que a mesma Bíblia que registra a incepção e a existência contínua do mal também apresenta Deus como alguém que é santo, justo e perfeito em todos os seus caminhos, em cujos olhos o pecado é extremamente perverso e digno de julgamento. Ele não poderia e não promoveu ou perpetuou o pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Que ninguém diga quando é tentado, estou sendo tentado por Deus, pois a tentação não se origina de Deus, mas de nossas próprias falhas. Pois Deus não pode ser tentado pelo que é mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao mesmo tempo, a Bíblia retrata Deus como onipotente e soberano. Ele tem controle total sobre tudo e não tem concorrentes. Isaías, capítulo 41, versículo 4. Quem realizou e fez isso, chamando e guiando os destinos das gerações das nações desde o início? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos existentes antes que a história começasse, o Deus sempre presente e imutável. Eu sou Ele. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Mesmo desde a eternidade, eu sou Ele, e não há ninguém que possa resgatar da minha mão. Eu ajo, e quem pode revogar ou reverter isso? Finalmente, Deus punirá eternamente os malfeitores no lago de fogo e banirá a presença do pecado do universo para sempre, quando fizer todas as coisas novas. Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 a 15. E o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta anticristo e o falso profeta também estão, e eles serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. O lago de fogo, a separação eterna de Deus. E se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Satanás não era um anjo comum. Ele era um querubim guardião que havia sido ungido. Lúcifer estava bem no meio do fogo de Deus no passado eterno. Como o anjo de mais alta patente, ele estava na presença de Deus. Ele liderou todo o exército angelical em louvor e serviço a Yahvé. Então, como o mal poderia ser encontrado em um anjo de tão alta patente? Porque Deus deu a este ser perfeito a capacidade de escolher, isto é, servi-lo voluntariamente, em vez de obrigatoriamente. Deus não obrigaria Lúcifer a adorá-lo, porque ele prefere adoração voluntária. E Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus e usurpar sua autoridade. Como resultado de sua rebelião, ele foi expulso, pela graça de Deus, do céu e lançado à terra. Por causa disso, um dia ele será julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, atormentado dia e noite para sempre. O inferno foi criado para Satanás e os anjos que se juntaram a ele na rebelião. As pessoas vão para o inferno porque também escolhem se juntar a Satanás em sua rebelião contra Deus, recusando-se a aceitar o meio de salvação de Deus em Cristo. Até sua queda, o anjo era perfeito em todos os sentidos. A perfeição desta criatura é enfatizada mais uma vez. Devido à sua beleza, o anjo foi elevado pelo orgulho. Devemos entender que Satanás é um ser criado, não um equivalente maligno a Deus, e ele carece de onipotência e onisciência, e de todas as qualidades que só podem ser encontradas em Deus. Devemos confiar que Deus está no controle. Em Ezequiel, Deus se declara como o Senhor. De fato, ao longo do livro de Ezequiel, Deus diz que está fazendo algo para que eles saibam que Ele é o Senhor. Compartilhar a história de fundo de Satanás se encaixa com o tema de Ezequiel. Quando sabemos de onde Satanás veio e para onde ele está indo, sabemos que Deus é o Senhor. Deus tem controle total sobre Satanás do começo ao fim. Então, agora sabemos tudo sobre Satanás. Por causa de sua beleza, ele foi motivado pelo orgulho antes de ser lançado da boca de Deus. Ele ainda é movido pelo orgulho para tomar o que é legitimamente de Deus. Saber sobre o orgulho de Satanás nos permite evitá-lo em nossas próprias vidas através do poder do Espírito Santo. A destruição de Satanás virá como resultado de seu próprio orgulho, seu orgulho e rebelião contra Deus.